Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós estávamos aqui falando na hora da oferta do dízimo e como que Deus nos cuida da gente, como Deus ele é bom, como Deus é misericordioso. Eu confesso aos irmãos que eu já sou um tempinho já crente já, né? Já aceitei Jesus Cristo em 1987. Eu sempre vi irmão dando testemunho que dinheiro entrava na conta. Eu falei, meu, que milagre é esse? Irmão, eu já falo para vocês, irmão, já coloquei o meu cartãozinho ali para ver com fé, para ver se tinha alguma coisa. E confesso aos irmãos, olha, desde 87 para cá, eu sempre tive vontade, né, meu? Os irmãos, dinheiro na minha conta, pá! Dinheiro na minha conta, pá! Dinheiro na minha conta, pá! Eu nunca vivi esse milagre, pai. Acho que um dia eu vou viver esse milagre. E esqueci, deixei para trás. Agora, nessa época do coronavírus, aquelas monte de conta para pagar. Aí eu falei, filho, né? Peguei pro meu filho, dá uma olhada aí, né? Transfere aí o dinheiro para conta, você paga pro pai, né? Você trabalha no banco, você resolve tudo lá. Aí quando ele abriu o aplicativo, eita! Eu falei, meu Deus, quer ver que já sumiu meu dinheiro de lá, o pouco que eu tinha já roubado. Meu Deus, acho que já não tem mais nada lá. Entrou um vírus aí, agora a coisa complicou. Aí ele falou, não, tem algo errado. Quando ele falou algo errado, minhas pernas ficam até mole. Pô, que eu já não tinha, já perdi. Aí ele falou, não, tem um dinheiro a mais aqui na conta. Eu falei, dinheiro a mais? Meu irmão, tinha um valor maravilhoso lá, que superabundou. Ei, meu irmão, vamos ver onde é que é. Eu falei, nem quero, tá mais aí, meu irmão. É meu, meu filho. Depois de muitos anos a gente vive um milagre, né, irmão? Então eu quero falar para você que Deus tem um tempo determinado para você viver um milagre na sua vida. O milagre já foi determinado lá no céu. Ele vai agir na sua vida no tempo certo, na hora certa, no momento certo, quando você menos espera, quando menos você acha que não vai vir, é realizado na sua vida. Porque a palavra já foi semeada, meu irmão. E a palavra não volta vazia. O que quer dizer não volta vazia? Ela não volta, a palavra de Deus ela não volta se não for cumprida. Ela não volta se não for cumprida nas nossas vidas. Porque a palavra é para nós, não é para as árvores, não é para as colunas. A palavra é para mim e para você. A palavra de Deus ela tem que ser cumprida. Por isso que nós velamos a palavra de Deus, porque ela é cumprida aqui na terra, sobre a minha vida, sobre a vida de vocês. E nós temos que tomar posse da palavra. O que é tomar posse da palavra? É que a palavra ela é uma verdade nas nossas vidas. Por isso que a gente temos que viver por fé. Por quê? Viver por fé não é viver por vista, mas viver naquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos corações não sentiram, mas vai ser cumprida, porque a palavra ela se cumpre, ou seja de manhã, ou seja à tarde, mas a palavra de Deus ela se cumprirá, você pode ter certeza, mas a palavra de Deus ela se cumpre para o nosso bem, não para o nosso mal, porque o Senhor não quer o nosso mal, o Senhor ele quer o nosso bem. Então para que ele quer o nosso bem, a palavra de Deus ela se cumpre nas nossas vidas, seja para persuar, seja para exaltarmos aqui na terra, né? Porque na palavra de Deus que todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que humilha será exaltado. Mas nós não se exaltamos no nosso orgulho, nós se exaltamos na palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus, porque nós somos convidados para fazer a parte da grande comissão. O que é a grande comissão de Deus? A grande comissão de Deus é que a gente vá para aqueles que não, para os ímpios, lançamos a palavra para os ímpios, para que eles possam se arrepender dos seus pecados, e depois de eles se arrependerem dos seus pecados, nós lapidamos eles na palavra de Deus, para que eles também possam se levantar e fazer a parte da comissão. Como fala a palavra de Deus, ide e pregar o evangelho a todo tempo e para todo mundo, para que todos possam se arrepender. E eu quero dizer para vocês, que todos que estão aqui faz parte da grande comissão de Deus, para que possa falar da palavra de Deus. Amém? Amém. Agora vamos à palavra de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Abra a Bíblia de vocês. Deixa eu pôr aqui, senão eu já não enxergo mais. Glória a Deus. Amém? Quantas pessoas hoje de manhã não conseguem ver o seu futuro, não compreender o seu destino? Quantas pessoas
Meu irmão, há uma coisa interessante que se a gente for meditarmos, e a gente, pode abrir a sua palavra, 1 Coríntios 13. Quantas pessoas levantaram de manhã? É engraçado que todo mundo planejou o seu futuro. As empresas planejaram o futuro dela. As empresas planejou tudo. Amém? 1 Coríntios 13. E todo mundo se planejou. Se planejou financeiramente. Se planejou na educação. Se planejou na aposentadoria. Todo mundo fez o seu projeto de vida. Todo mundo fez os seus projetos. Mas há uma coisa que você pode fazer o seu projeto, você pode fazer tudo. Mas há um projeto que não vence. É a circunstância. Quando a circunstância bate na porta. Não adianta planejamento. Não adianta você planejar. Não adianta você querer falar, não, já está tudo certinho, bonitinho. Eu já estudei, já fiz faculdade, já coloquei na poupança. Meu, e aí? O vírus é para todo mundo. Você quer uma coisa democrática, é o vírus, né? Porque ele é tanto para o rico, tanto para o pobre, para todo mundo. Mas aquele que tem um Senhor, ele não teme o mal que chega na sua casa. A palavra de Deus fala lá em Salmos, aquele que crê no Senhor, ele não teme a má notícia. Ele confia no Senhor. Ele sabe quem é o seu Deus. Eu nunca senti tanta paz na minha vida. Meu irmão, nunca senti tanta paz na minha vida. Eu estou tão tranquilo, tanto em paz. Mas aí uma coisa que me veio. É uma coisa interessante, meu irmão. Vamos colocar assim no sentido. Quando você vai aprender a nadar, você vai aprender a nadar numa piscina, você mergulha. Só que quando você começa a nadar, você não tem experiência, você se afoga, bebe água, nada uns 3, 4 metros, mas você vai treinando naquela piscina. Aí você já perde o medo. Você já viu? Quando você não sabe nadar, você tem medo até de chegar na borda da piscina. Mas quando você começa a aprender a nadar, quando você vê, como você tem uma liberdade dentro daquela água, você começa a mergulhar cada vez mais fundo. Aí você começa a soltar da beira da piscina, mas aí você já não quer mais soltar na beira da piscina, você já quer subir no trampolim e mergulhar mais fundo. O que eu quero dizer com você? Você começa a criar experiência, você começa a ter sabedoria em nadar. Eu já não me afogo mais, já sei boiar. É assim a vida do crente. No começo, por que eu tenho essa paz? Eu não tenho essa paz porque me veio hoje. Porque eu comecei a aprender lá atrás com as dificuldades da vida. Amém. Porque no meio das dificuldades da vida, eu fui aprendendo que Deus estava comigo. Aí quando chegou a onda grande, quando chegou a piscina maior, uma piscina de 15 metros, eu falei, para mim isso aqui eu tiro de letra, estou em paz. Mas por quê? Porque eu já aprendi a nadar na piscininha pequenininha, já dei meus mergulhos, já tive as minhas experiências, já me enchi-me do Senhor, já me enchi-me da coragem, já me enchi-me da fé, agora eu já sei manejar, eu já sei mergulhar. Então, nós que somos cristãos, que já há um certo tempo já andamos com o Senhor, meu irmão, nós já mergulhamos no profundo de Deus. Quando você mergulha no profundo de Deus, você não escuta o barulho das pessoas que estão em volta da piscina. É verdade. Você só escuta o barulho das pessoas quando você está com a cabeça para fora d'água. Mas quando você mergulha, tudo aquilo fica para fora. Você já está lá no profundo, já tem experiência, já sei mergulhar. Aí quando você põe a sua cabeça de fora, aí tem aqueles desesperados que não sabem nadar. Aí tem aquelas crianças fazendo barulho. Você fala, nossa, eu já sou uma pessoa experiente. Nós somos irmãos em Cristo, experiente em Deus. A paz que excede todo entendimento está conosco. Não é a paz que o mundo dá, mas a paz que Deus nos dá, sabendo que Ele é autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. Agora todos aí com a Bíblia aberta em 1 Coríntios 13. Amém? Vamos assim, 1 Coríntios 4, 13 e 4. 1 Coríntios 13, 4. Amém? Todos acharam? Amém. Então, a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 13, 4. Assim a palavra nos diz: o amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não há orgulho, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam da sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Amém?
Esta é a palavra de Deus. Vamos fazer aqui uma coisa interessante. Tira a palavra amor. E vamos tirar esta palavra amor e vamos colocar no lugar da palavra amor, vamos colocar Deus. A palavra de Deus, se você tirar o amor e colocar Deus, fica assim: Deus é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento e nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam da sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Deus nunca desiste, nunca vai perder a sua fé, sempre tem esperança e sempre mantém firme. Amém? Por quê? Há uma natureza. Eu tenho a natureza, Deus tem a sua natureza. E Deus tem o seu caráter. Deus tem caráter? Deus tem caráter. Como eu sei que Deus tem caráter? Porque aqui fala quem Ele é. E aqui fala a sua natureza. Deus, Ele não tem o amor. Ele é o amor. E como eu sei que Ele é o amor, e o que está embutido neste amor é o seu caráter. Quando Ele fala, Ele é paciente. Ele é paciente, Ele é um Deus passivo. Ele é um Deus que na sua natureza, Ele tem paciência para comigo, para com você. Por que Ele tem paciência? Ele tem paciência com a humanidade. Por quê? Porque o sol nasce para o injusto e para o injusto. Que Deus maravilhoso é esse? Está contido este amor, esse sentimento, que talvez as pessoas queiram se expressar, mas nenhum ser humano vai conseguir expressar o verdadeiro amor de Deus. Você pode ter esse amor, mas você não é o amor. Nós temos esse sentimento, que através desse amor, que Ele nos coloca nos nossos corações, a gente se compadece das vidas, se compadece das pessoas e a gente faz a obra dele. Porque aqui ninguém faz a obra de Deus segundo os seus interesses, assim eu penso. Ninguém faz segundo a obra de Deus, segundo o seu orgulho, segundo a sua carne, mas todos fazemos a obra de Deus segundo o seu amor. Porque se eu não tiver esse amor embutido de mim, eu não consigo fazer a obra de Deus. Mas o que eu quero dizer nesta manhã, que há uma nova natureza sobre as nossas vidas, que as coisas velhas se ficaram para trás e se fez as coisas novas. O que quer dizer isso? Porque agora eu me larguei daquela nova natureza e me tomei uma nova criatura. Eu tenho uma nova natureza, que é a realidade da nova criatura. Eu já não vivo mais segundo uma realidade deste mundo. Eu já vivo uma realidade espiritual. Eu já não tenho mais olhos naturais. Eu tenho olhos sobrenaturais. Eu não sou mais um ser humano natural. Eu sou um ser humano sobrenatural. Porque Deus nos chama para nós sermos pessoas sobrenaturais. E o que são pessoas naturais? Sobrenaturais são aquelas que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aquelas que têm a visão espiritual, elas sabem discernir quais são as coisas boas e quais são as coisas ruins. Quem anda no sobrenatural de Deus, sabe discernir quem é aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. Quem tem os olhos sobrenaturais, ele consegue enxergar o lobo com a pele de ovelha. E Ele deu esta natureza. A partir do momento que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu seu único Salvador, eu aceitei esta natureza. O que acontece conosco, que esta natureza, ela já está embutida em nossas vidas. Só que esta natureza, ela tem que ser aperfeiçoada na minha vida. E muitas vezes, nós vimos nossos irmãos cristãos, eles querendo ser o que já são. Você tem que lutar para ser o que você já é em Deus. Não você lutar para ser alguma coisa em Deus, porque você já está embutido neste amor, você já está embutido nesta natureza de Deus, você já faz parte do reino do Santo de Deus. Todos aqui creem que teu nome já está escrito no livro da vida. Por que você está lutando para escrever o seu nome de volta no livro da vida? Se ele já está escrito no livro da vida, e você já tem essa certeza que já está escrito no livro da vida, que o seu nome já está escrito lá, mas dia após dia você batalha para que o seu nome seja escrito de novo no livro da vida. Se você já tem essa nova natureza, você tem que lutar para ser aquilo que você é em Deus, não para ser. Você tem que lutar, porque muitas vezes nós se perdemos, meu irmão. Nós se perdemos. Por quê? Porque a gente sempre vira ano, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero... Meu, você não precisa do mais, você já tem o mais.
Você já tem o amor de Deus. Você precisa aperfeiçoar aquilo que Deus te deu. Você tem que aperfeiçoar aquilo que Deus já te entregou. Por quê? É engraçado. Você quer uma grande árvore. Mas para ter uma grande árvore, você começa com uma pequena semente. Então nós temos que aperfeiçoar a nossa natureza. E muitas vezes nós não aperfeiçoamos a nossa natureza. Mas muitas vezes nós queremos ser muito espirituais. Então nós buscamos ser mais espirituais, mas nós esquecemos de ter a natureza de Deus. Por que eu falo isso? É porque muitas vezes a palavra de Deus nos diz algo e nos mostra algo assim, que nem um luminoso, mas nós não conseguimos entender. Sabe o que acontece? Ontem eu fiz um pecado, então agora eu tenho que fazer 7 dias de consagração para aquele pecado. Amém. É válido, irmão. Mas há algo que você tem que saber, que você cometeu um pecado, mas o que acontece? Essas 7 semanas de consagração que você vai fazer para tirar o seu pecado, vai te aliviar a tua alma, Deus vai te perdoar. Certo? Então sou eu. Vou explicar para você. Eu fiz um pecado. Aí eu vou entrar 7 dias em consagração. 7 dias eu estou lá em consagração. Aí Deus perdoou o meu pecado. Amém. Mas se eu não mudar a minha natureza, eu vou pecar de novo. E eu vou ter que voltar a fazer aquilo que é a mesma coisa de novo. Você está entendendo as coisas? Porque a gente sempre volta aonde nós caímos. Por que a gente sempre volta aonde nós caímos? Porque ainda não embutimos a natureza de Deus. Porque uma vez eu me arrependo daquilo, lá já não volto mais. Não volto mais, porque não é na força da minha carne, mas sim na minha natureza. É assim com a palavra de Deus. A palavra de Deus já falou. Porque é o seguinte, lá em Romanos 12, fala para nós termos uma mente renovada. O que é uma mente renovada? É uma mente onde está embutido esse amor, essa natureza de Deus. Porque é o seguinte, a palavra ela já foi lançada, ela já está no mundo espiritual. Eu tenho que trazer essa palavra à minha existência. Eu tenho que trazer à existência aquilo que ainda não foi se manifestado na minha vida. Porque eu falei, a palavra não volta vazia. Então essa palavra tem que vir sobre a minha mente. Essa palavra tem que trazer uma nova natureza, uma nova mente sobre a minha vida. Não é verdade? Porque a gente fala, na Bíblia você terá uma vida abundante. Que vida abundante é essa, meu irmão? Não adianta eu ter todo o carro, todo o luxo, todo o lado, se eu não tiver a natureza de Deus. Se eu não tiver a natureza de Deus, eu não tenho uma vida abundante. Vida abundante é estar com a natureza dentro de Deus sobre mim. Porque quando eu olho para Deus, quando eu olho para o espelho, já não vejo eu, vejo Jesus, eu vejo a nova natureza. O que é a nova natureza? É o amor paciente, o amor bondoso, o amor que não é ciumento e nem passado. E fala, e engraçado que fala que Deus não é egoísta. Ele não é egoísta, ele quer dividir a sua natureza comigo e com você. E é esta natureza que vai te dar autoridade sobre todas as coisas que há neste mundo de maldade, de coisas ruins. Você já está revestido dessa autoridade, você já está revestido dessa justiça. E você tem que se firmar nessa nova natureza. Porque não adianta eu ser muito espiritual e nem saber quem eu sou em Deus. Não adianta eu ser muito cheio, mas eu tenho que saber quem é Deus. Porque muitas vezes não é no muito falar, não é no muito agir, mas é no muito, no calar, no pensar, de demonstrar quem é você em Deus. Amém? Sabe por que eu falo isso? Porque a palavra de Deus nos fala. Porque a própria palavra fala lá no versículo 1. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, cimbrado que reina. Se eu não tivesse essa natureza de Deus, ainda que eu falasse a língua dos anjos, eu seria um sino. Um sino oco, só vê o barulho, só tem barulho. Bom, bom, bom. Mas a palavra de Deus fala, se eu tivesse o dom de profecia, outra profeta, todo mundo quer ser profeta, mas quem quer hoje ser a natureza de Deus? Quem quer ter esse amor? Quem quer ter esse amor que compadece? Esse amor que quando olha o cego, ele ora e começa a enxergar. Quem é esse que quer ter esse amor quando olha para um aleijado e compadece e faz o aleijado andar? Não é verdade?
Aí fala, tem um dom de profecia, entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, tivesse uma fé que me permitisse ver montanhas. Mas se eu não tivesse esse amor, nada seria. Se eu não tivesse esse amor, se eu não tivesse essa natureza, se eu não tivesse esse caráter de Deus dentro de mim, nada disso adiantaria. O que adianta você ter uma fé sobrenatural, mas eu não tenho uma natureza, que é a natureza de Deus? Se você vai para o céu sem ter a natureza de Deus, nós precisamos ter essa natureza, precisamos ter esse caráter de Deus. E o caráter de Deus é amor. A natureza de Deus é amor. Porque dentro desse amor, a paciência, a alegria. E através deste amor, é este amor que se tornou carne, que está lá em 1 João. Pois o verbo se tornou carne. O amor se tornou palpável. Porque ele providenciou um cordeiro santo, um cordeiro justo, sem mácula para você. Por quê? Porque através desse amor, através da natureza, ele providenciou algo que o ser humano não poderia providenciar para você. A terra, a filosofia, o conhecimento, a fé não poderia providenciar para você. O único que poderia providenciar algo que vai além da sua expectativa, vai além do seu conhecimento, vai além da sua natureza, é Deus através desse amor. Ele providenciou isso para você. O verbo se tornou carne, o amor se tornou perfeito, o amor andava na terra, a natureza de Deus andava sobre Jerusalém, andava sobre a Cananeia, andava ali, o amor andando sobre as vidas. Ele falava, eu vim do Pai e voltarei para o meu Pai, eu não sou desta terra, eu vim falar para você. É esse amor que ele preparou para você, para que você pudesse ver a sua obra magnífica. Ele preparou isso para você. E ele te preparou desde a fundação do mundo. Ele já tinha preparado este Cordeiro Santo. E ele vinha falando através dos profetas. Ele vinha falando através do livro de Gênesis. Ele vinha através do livro de Êxodo. Ele preparou tudo para que você pudesse sentir este amor sobrenatural, aonde não há, aonde há alegria, aonde há o perdão. E muitas vezes nós recusamos esta natureza, porque um irmão olhou meio torto para nós, esse já está fora da igreja. Um irmão fez alguma coisa, você já não ama mais. Mas você é uma pessoa sobrenatural, você é um profeta que profetiza sobre todas as nações, mas ainda lhe falta algo, falta você ter a natureza completa de Deus. Porque, meu irmão, eu já vi muitos profetas, mas depois você vai ver a obra. E o profeta, quando vira legalista, meu irmão, aí você pode ver que aí tem algo errado. Todo legalista, meu irmão, não, porque é assim, porque é assado, que a palavra diz, aí você vai ver. Meu irmão, aponta para você, fala que você é assim, que você é errado, que a tua casa está com defeito, mas você vai ver a casa dele, meu irmão. A mulher fala assim, você não quer levar para tua casa? Não tem a natureza, meu irmão. Ele tem a natureza para condenar, mas não tem a natureza para perdoar. Ele tem a natureza para apontar, mas ele não tem a natureza de levantar o caído e o perdido. Porque a minha Bíblia fala que se uma ovelha estiver perdida, ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha. Porque o verdadeiro pastor é aquele que tira as ovelhas da boca do lobo. Aonde elas estiver, pode estar a igreja cheia, mas o cara vai. Tem um irmão meu, se eu tiver na minha igreja, um irmão, qual o pastorei que tiver com dificuldade, eu não sou o primeiro a tirar a pedra não, meu irmão. Eu vou lá, tiro da boca do lobo, vou lá, tiro os carrapatos, dou um banho nele, passo um perfume e sento aí no banco. Só que às vezes a abelha está lá, tchau. Vou lá, busco de novo, porque esta ovelha não é minha, esta ovelha é do Senhor. Ele colocou nas minhas mãos para mim cuidar dela. Então é da obrigação minha de cuidar, levantar. Quantas vezes ela cair? Se ela cair 70 vezes eu vou lá e levanto ela. Porque esta é o dom do amor, não o dom de acusação. E talvez nós não temos essa natureza. Somos prontos para apontar os defeitos, mas não somos prontos para ter essa natureza de amor. Essa natureza que não é egoísta, que quer dividir com a gente. E outra coisa, o que falta nesse mundo agora é a paciência com esse vírus, né? Porque dentro de casa todo mundo está perdendo a paciência. Mas nós temos que ter essa natureza de paciência. Que é a natureza dele, é ter paciência. Se o cara fazer se uma ovelha, ou qualquer um na igreja, perguntar para o pastor 3 vezes a mesma coisa, o pastor já perde a paciência.
Ah, é desse jeito. É desse jeito. Então você tem que ter paciência, até com as ovelhas na sua casa. Por que ser paciente? Porque Moisés devia ter a natureza de Deus. É a natureza. É a natureza de Deus. Ele embutiu a natureza. Ele já era nova criatura. E esse amor de Deus também nos fala. A palavra de Deus também nos fala. O amor nunca desiste, mas nunca desiste. Por isso que eu te falo. A gente nunca deve desistir, meu. Sempre perseverar nesta nova natureza. Mas a palavra de Deus fala, lá no 13, 3 coisas na verdade permanecem. São os 3 pilares do cristianismo, está aqui no versículo 3. 3 coisas na verdade permanecem: a fé e a esperança. E o amor maior do que elas. Então, quais são os nossos 3 pilares? É a fé, a esperança. Mas entre a fé e a esperança, o amor é o maior dela. Aquele que se tornou carne, que veio para te amar. Meu irmão, ele derramou o teu sangue por você. Ele levantou o teu sangue, porque ele te amava. Ele falou, esta é a minha nova natureza. Mas vale a pena morrer por esses aqui? Vale. Cada gota vale. Cada gota. Cada gota vale. Para mim e para você. Ele te fez em amor. Para mim e para você. Para que a gente vivesse uma nova natureza. Não uma natureza segundo o curso deste mundo. Não uma natureza segundo o curso da religião. Não segundo o curso de psicólogo. Mas sim viver uma natureza segundo o que Deus nos fala. Porque muitas vezes a gente quer compreender a lei de Deus. Mas a gente não tem que compreender a lei de Deus. A gente não tem que compreender a Bíblia. Muita gente quer estudar a Bíblia. Mas você tem que compreender o Espírito que revelou a Bíblia. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso. É isso que nós temos que fazer. Muitos querem estudar para cima, para baixo do lado. Mas não querem conhecer o Espírito que estava sobre as pessoas que fizeram a Bíblia. Qual é o Espírito? Não é para entender a lei, é para entender o Espírito da lei. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque se você quiser só estudar a lei, você vira legalista. Mas se você quiser estudar o Espírito que está atrás da lei, você vai conhecer esse amor perfeito e agradável nas nossas vidas. É isso que eu queria deixar para as nossas vidas. Que nós teremos este amor paciente, bondoso. Amor não é ciumento, não é ciumento, nem presunçoso e não é orgulhoso. Não tem orgulho, né? E nem grosseiro. E não exige coisas que sejam da sua maneira. É engraçado. Deus não nos dá liberdade. Porque na sua natureza Ele nos dá liberdade de nós sermos. Porque Deus não é um cara que é ditador. Mas Ele é um cara que Deus é uma pessoa que quer nos relacionar com a gente. E sabendo que Deus é um Deus relacionado. É aquele Deus que gosta de chegar na sua casa. Ir lá no teu lugar secreto. Sentar com você. Escutar você. E saber de todas as suas dificuldades. Seja você simples, seja você rico. Ele quer ter intimidade com você. Ele, como a noiva tem intimidade com o marido, ou o marido tem com a noiva. Sabe essa intimidade de corpo a corpo? É essa intimidade que Deus quer ter com a gente. Mas Ele sabendo quem nós somos, conhecendo as nossas fraquezas, conhecendo as nossas dificuldades, conhecendo as nossas limitações, mas Ele nunca deixa de nos amar, porque Ele é fiel para comigo, é fiel para com você, porque nós somos aquele. E só compreende a Deus quem tem uma nova natureza dele. Porque não dá me compreender a Deus se eu não compreender a sua natureza. Amém? Glória a Deus. Assim seja, para a honra e glória do Senhor. Amém? Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Pastor Velasco, vem orar para a saída do ministrante. Senhor, pela palavra, Senhor, pelo teu filho, Senhor, por aquilo que ele tem sido, Senhor, como um servo bom e fiel. Pai, então cuida dele, dos seus projetos, do seu ano, Senhor, dessa caminhada, Senhor, sobrenatural com o Senhor. Então nós abençoamos, Senhor, como corpo, Senhor, eu abençoo também como amigo, porque diz a tua palavra que é amigo mais chegado do que irmão. Então eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus.
Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado por esses momentos. Pai querido amado, eu recebo o pouco que eu fiz para o Senhor. Agora abençoa o apóstolo Sebastião, queira dar continuidade a esse trabalho.